Hello students, bem-vindos à nossa aula do Conquistar. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês ao longo dessa aula. E não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, do @Centro de Mídias _IM e de nos marcar aí utilizando a hashtag Projeto Conquistar Seducam. Vamos para o título da nossa aula? Então, episódio 10, nosso aulão de língua inglesa, nós temos o seguinte título: Idênticas, mas nem tanto. O uso das preposições in, on e at relacionados a tempo e espaço. O nosso detalhamento, preposições in, on e at relacionadas ao tempo e lugar. Vamos agora para o nosso quiz? O nosso quiz, então, vai trazer uma banca aí do Centro de Mídias, do Semean 2023, e a questão pede o seguinte: aponte a preposição que completa corretamente a oração. Então, nós temos a oração I have a meeting, aí a lacuna a ser preenchida, 9 o'clock. E aí nós temos 4 alternativas. Vou deixar um tempinho aí para vocês responderem e depois nós voltamos aí com uma resposta. Vamos ver então a resposta aí do nosso quiz. Então nós tínhamos aí a pergunta, nossa questão, aponte a preposição que completa corretamente a oração. Então tem a frase aqui, I have a meeting, aí a lacuna a ser preenchida, 9 o'clock. A primeira questão é identificar ali o contexto, isso é muito importante porque já vai dar algumas dicas de qual das preposições eu devo utilizar. Primeiro ponto, é a precisão da hora, não estou falando de uma hora exata. Isso já requer um tipo de preposição. Segunda informação presente nessa frase, nessa questão, é a expressão o'clock, que eu sempre vou utilizar para indicar hora exata. Então, diante dessas duas situações, fica bem fácil aí encontrar a resposta correta. Eu vou mostrar para vocês agora. Então, a resposta, a preposição que deve preencher ali corretamente não pode ser outra senão o at. Por quê? Eu estou falando ali que esse período de tempo ali é bem exato, às 9 horas. Para além disso, eu tenho então a expressão o'clock que indica uma hora exata. Situações ideais para a utilização aí da preposição at. O in não poderia ser utilizado ali, porque é um período de tempo exato. O in eu vou utilizar para um período de tempo mais amplo. O on também não pode ser utilizado, porque eu utilizo ele no período de tempo maior, maior do que at, um tempo ali intermediário entre in e at. Então, nenhuma dessas duas preposições poderia preencher ali corretamente, sendo então o at a resposta correta. Vou mostrar para vocês agora o comentário dessa resposta. Então, para a hora exata, deve-se usar a preposição de tempo at. Então, a gente sempre fala, para vocês analisarem sempre o contexto. E quando eu falo de contexto, eu estou deixando claro, analisar ali qual é a informação que eu posso extrair daquela frase, daquela oração, para que possa facilitar ali a escolha da preposição corretamente. Quando a gente fala da utilização das preposições, a gente sempre tem que lembrar, que elas vêm de automático, tá? Com o tempo, elas vêm de forma automática, eu não preciso pensar muito. Mas até lá, até a gente desenvolver esse nível de aprendizagem, é importante a gente lembrar então dessas regras, então dessas estratégias também que vão facilitar o uso dessas preposições de forma correta.
Continuando ali, né, as outras alternativas apresentam as preposições in e on, que não podem ser usadas nesse contexto, porque devem ser usadas para falar de um período de tempo amplo, é o caso do in, como anos e séculos, e para falar, né, de um período de tempo intermediário, como os dias da semana, respectivamente. Estou falando então de in e on. Já a preposição for significa para e não deve ser utilizada no contexto. Uma informação importante quando a gente fala dessas preposições é que, caso vocês utilizem essa preposição, troquem o uso de uma preposição por outra, dificilmente elas vão impactar na comunicação. Gramaticalmente estará errado, mas dificilmente vai tornar a comunicação de vocês impossível. Tá? É um erro aceitável, vamos assim dizer, dentro da língua inglesa. Então, isso dificilmente vai comprometer. Obviamente, trata-se sempre, né, de um erro gramatical e a gente precisa evitar. Outra informação importante é com relação àquele contexto. Lembre-se que a preposição on, por exemplo, ela pode trazer junto consigo a ideia de sobre algo em cima de. A preposição in também pode estar sendo aplicado dentro de um determinado contexto, onde ela vai significar dentro de. Quando elas vêm com essa ideia, elas não causam problemas, porque realmente fica muito evidente qual das preposições deve ser utilizada. O problema é quando ela vem no sentido de no e na, basicamente. Aí sim, as três preposições acabam tendo o mesmo significado e aí causando um pouquinho de problema. Por isso que a gente fala sempre, analisem o contexto para ver qual dessas preposições eu devo utilizar, certo? Uma dica aí importante. Bom, vamos agora para o nosso conteúdo. E para iniciar, então, os nossos conteúdos, né, relacionados a essas preposições, eu vou trazer para vocês aí um diálogo, né, um short dialogue, um diálogo bem curto, que trazem algumas situações de uso das preposições. What are you doing on Saturday? I'm going to a concert in the park. It starts at 7 p.m. Do you want to come with me? That sounds great. I'll meet you at the park entrance at 6:30 p.m. Perfect. We can grab some food at the food trucks before the concert starts. Good idea. Let's meet at the food truck area at 6:15 p.m. I heard they have amazing tacos there. Então, conforme visto aí no nosso short dialogue, nós tivemos ali situações de uso dessas preposições. É algo que realmente aconteceria numa comunicação real, né? Aquelas preposições sendo utilizadas aí na prática. Agora a gente vai explorar um pouquinho mais esse short dialogue e aquelas situações de uso dessas preposições. Vamos lá? Então, na nossa primeira cartela, nós temos o seguinte: What are you doing on Saturday? Então, basicamente, está perguntando, o que você vai fazer no sábado? Né? Uma forma bem informal. O que você vai fazer no sábado? Aqui, repare que eu não tenho nenhuma dificuldade em identificar a preposição on, porque eu tenho aqui, né, um dia da semana, então, a utilização de on sendo justificado. Aí, na sequência, eu tenho I'm going to a concert in the park. Aqui eu chamo a atenção para vocês, né, a expressão in the park. A expressão in the park é no sentido de dentro do parque, tá? Lembra que eu falei para vocês que quando eu utilizo a preposição in no sentido de dentro de, ele não segue exatamente a mesma regra? Pois bem, quando eu me refiro, por exemplo, ao parque como um local, né, como um local com endereço, eu vou utilizar a preposição at. Nesse caso aqui do concert ou do show, nós estamos falando de algo que vai acontecer dentro daquele perímetro, o que nos obriga a utilizar a preposição in, tá certo? Então, se eu estiver falando do local, aquele endereço preciso, at the park. Se eu me referir a algo que vai acontecer dentro desse parque, uma atividade que vai acontecer dentro do parque, eu vou utilizar a preposição in. É o caso aqui que nós acabamos de ver nessa frase. Vamos voltar lá? Então, nós temos It starts at 7 p.m. Começa, então, às 7 horas, né? A expressão p.m., post-meridian, significa, né, o período da tarde. Então, eu vou utilizar p.m. sempre naquele horário, né, do período da tarde. Então, at 7 p.m. A preposição at sendo utilizada porque eu estou falando aqui de uma hora precisa. Então, nenhuma dificuldade, né, com relação a isso. Do you want to come with me? Você gostaria de vir comigo? Aí vamos para outra parte aí do diálogo.
That sounds great. Isso parece legal, parece bacana. I'll meet you at the park. Olha só, aqui, gente, estou falando local exato. Eu vou te encontrar, então, na entrada do parque. Repare que antes eu estava falando, me referindo a algo que aconteceria dentro do parque. Agora eu estou me referindo à entrada do parque, que é um local exato. Portanto, a utilização do at sendo exigida aqui nesse caso. E aqui eu reitero, né, a utilização da preposição at, porque é uma hora exata, tá? Com 30 minutos, inclusive, ali, né? 6 horas e 30 minutos. 6:30. Então, at 6:30 p.m. Então, mais uma vez, sendo utilizada a preposição at corretamente. Aí continua no diálogo, né? Perfect. We can grab some food at the food trucks before the concert starts. Então, ele fala assim, nós podemos pegar, né? A expressão grab quer dizer aproveitar, pegar, né? Alguma comida at the food trucks. Aqui é um local exato, tá? At the food trucks, né? Naquele local exato. Before the concert starts. Então, uma vez mais, sendo utilizado essa preposição aqui corretamente. Good idea, boa ideia. Let's meet at the food truck area at 6:15 p.m. Então, nós temos aqui a utilização, né, da preposição at. Vamos nos encontrar naquele local exato. Então, portanto, a utilização do at, sendo, né, um local exato, eu devo optar por essa preposição. E aqui eu repito a preposição at, porque eu estou falando de uma hora precisa, né, de um momento preciso. At 6:15 p.m. Aí continua. I heard they have amazing tacos there. Então, eu ouvi dizer, né, que lá eles têm tacos incríveis. Tacos, para quem não sabe, é uma comida mexicana, né, bastante comum aí ao redor do mundo. Então, repare que em todas essas situações, eu utilizei as preposições. Predominantemente a preposição at, né, porque o contexto ali exigiu, né, e deixando bem claro em que situações eu devo utilizar uma ou outra, ok? Eu trouxe aqui para vocês agora e vou mostrar a preposição at, em quais situações eu utilizo então a preposição at. A regra geral diz que eu vou utilizar sempre para momentos específicos, né, horas exatas, por exemplo, então sempre relacionado aí a algo específico, né? Eu estou me referindo primeiramente a tempo, time. Só que há situações em que eu devo utilizar a preposição at, mesmo fugindo dessa regra, porque às vezes há expressões em que exige o uso dessa preposição. E aí não tem uma regra para isso, né? Eu tenho que memorizar quais essas situações que fogem dessa regra e que eu devo utilizar sempre a preposição at. Aqui, por exemplo, time of the day, períodos do dia, né? A hora exata, eu vou utilizar a preposição at. Isso aqui já sabemos, é uma hora exata, um momento específico, utilize a preposição at. Por exemplo, com a expressão o'clock, né? Que é uma expressão que eu utilizo parecida com, na verdade, a tradução seria em ponto, né? 10 em ponto. 10 o'clock seria 10 em ponto. É o momento exato, vou utilizar a preposição at. A expressão at night. At night foge dessa regra. E quando eu falo night, eu me referindo a um período longo, né, indefinido, teoricamente, seguindo essa regra, né, eu não deveria utilizar o at. Todavia, essa expressão exige o uso dessa preposição. E aí, não tem como saber, a gente precisa mesmo memorizar. At também segue essa mesma regra, tá? Preposição at sendo obrigada, nesse caso, a aparecer, porque a expressão exige. Aí, na hora das refeições, mealtime, nós temos, por exemplo, lunch times, eu vou utilizar, então, a preposição at. Para holidays, eu vou utilizar a preposição at. Aqui uma informação importante. Quando eu me refiro a dias de feriados, né, enquanto eu não colocar o dia, né, a palavrinha day, eu vou utilizar a preposição at Christmas. Nesse caso aqui, né, o período de Natal, aquele período que compreende o Natal. Quando eu coloco, por exemplo, Christmas Day, aí eu já tenho que utilizar uma outra preposição, porque eu estou me referindo a um dia da semana, e dia da semana vai exigir uma determinada preposição, tá bom? Então, quando vocês verem a preposição at na frente de um dia, né, no caso Christmas, né, um dia especial, um feriado, é porque essa situação exige o uso dessa preposição, tá bom? Agora, se tiver a palavrinha day, aí eu já sei que não devo utilizar o at como preposição ali naquele contexto, ok? E expressões como at the present moment, no momento presente, também vai exigir o uso desta preposição at, ok? Agora eu vou mostrar para vocês na sequência, também falando aí das preposições, vamos lá? Preposição on, relacionada a tempo.
Preposição on, né, eu já trabalho então com essa ideia de um período de tempo intermediário, não muito preciso, mas também não muito amplo. Só que tem aquelas situações onde foge dessa regra, né? Aquelas situações onde as expressões exigem o uso dessa preposição e aí não segue essa regra. Então, eu vou utilizar basicamente a preposição on para dias da semana, days, também para dates, né? Aquela data específica, como o caso aqui, né? June 15th, né? Dia 15 de junho, é um dia específico, então eu vou utilizar a preposição on. E parts of specific days, parte de dias específicos, também vou utilizar a preposição on, ok? Em regra geral, a preposição on é utilizada num período de tempo intermediário, não muito longo, mas também não muito preciso. E aí tem aquelas situações onde a preposição é exigida, né? Algumas expressões exigem tal uso, e também tem o on sendo utilizado com a ideia, né, diversificada da regra principal. Então, um pouquinho de atenção aí quando eu for utilizar todas as preposições, né, inclusive o on. Agora vou mostrar para vocês o in, a preposição in sendo utilizada aí para tempo. Em que situações? Basicamente, centuries, né, que é séculos, decades, que são as décadas, years, anos, e months, meses. Basicamente, eu vou utilizar a preposição in relacionada a tempo nessas situações, para séculos, décadas, anos e meses. Todavia, há situações onde determinadas expressões exigem o uso desta preposição. Aí ela não segue essa regra, né? Quando eu digo regra, é aquela ideia de que eu vou utilizar o in para um período de tempo amplo, tá? Mas há expressões que exigem o uso dessa preposição, mesmo ela ferindo, então, essa regra geral, tá bom? Se vocês se depararem com o uso dessa preposição fora dessa regra, não se preocupem, porque ali provavelmente vai estar presente uma situação, né, uma frase, uma sentença ou uma expressão que exige o uso dessa preposição, ok? Já falamos sobre tempo das três preposições, at, on e in. Agora a gente vai ver essas mesmas preposições, só que relacionadas aí a lugar. Vamos lá? Olha só, place, lugar, eu vou utilizar a preposição at para falar de um endereço específico. Essa é a regra geral, né? Então, para endereços, pense sempre na ideia, eu recebo uma encomenda, uma carta nesse endereço? Se você recebe, se é possível receber, você deve sempre utilizar a preposição at. Addresses, por exemplo, os endereços, todos os endereços que tem o nome, o número da casa, por exemplo, da residência, ali é possível chegar uma carta, uma encomenda, logo você vai utilizar a preposição at, tá? Lugares específicos, né? Localizações específicas, por exemplo, home, corner. Então, quando você fala casa, né, no sentido de lar, at home, você vai utilizar então a preposição at. At corner, né, quando é na esquina, né, você se refere àquele local. Todo local, então, que é preciso, eu vou utilizar a preposição at. Isso via de regra. E pontos específicos também, né? Todos os pontos específicos, eu vou utilizar a preposição at. Tá certo? E eu chamo a atenção para aquela situação onde pode fugir dessa regra, né? Às vezes você poderá encontrar a preposição fora dessa ideia, né? Dessa regra geral de que é ponto específico, é um local específico. Provavelmente você estará diante de uma situação que exige o uso dessa preposição e aí não tem regra, tá bom? Vamos ver agora a preposição on para lugar. Vai ser utilizado na seguinte situação. Streets, ruas. Daí nós temos avenue, avenidas, large vehicles, né, veículos longos, né, nós temos aqui bus and train, né, são dois exemplos, e surfaces, surfaces que são aqueles locais onde tem uma estrutura, tá? Você consegue colocar algo em cima, ok? Nesse sentido, eu vou utilizar a preposição on, por exemplo, on table, on shelf e assim por diante. Então, se tiver um local onde eu coloque algo em cima, eu vou utilizar sempre a preposição on. Nesse caso, ele vai ter o sentido de sobre algo em cima de, tá certo? Então, com superfícies, eu vou utilizar a preposição on, ok? E relacionado a lugar, sempre um período, né, um local, aliás, intermediário. Não muito amplo, né, mas também não muito preciso. Vamos ver a preposição in agora, relacionado a lugar. Então, tem a preposição in, eu vou utilizar para countries, cities, ou cities, aí depende do falante, a pronúncia pode variar um pouquinho, neighborhoods, né, vizinhança, bairros, place with a boundary, lugares que tem, então,
delimitações. Então, todos os locais com delimitações, eu vou utilizar a preposição in, desde que esse local seja amplo, né, um pouco maior. Então, sempre pense nessa ideia de fronteira. País, cidade, tudo tem fronteira, né, ou então tem limites, como bairros, por exemplo. Aí eu vou utilizar a preposição in. Via de regra, essa preposição eu vou utilizar, então, para lugares amplos, ok? Vou trazer para vocês agora uma questão que a gente vai utilizar o uso, né, colocar em prática o uso dessas preposições. Vamos lá? Então, essa questão aqui que foi adaptada, né, da FUVEST, adaptada aqui ao nosso contexto, temos o seguinte: complete com as palavras necessárias. Quando eu falo palavras, leia-se preposições, né? I was born at. Por que eu uso a preposição at? Porque eu estou falando de um horário, de uma hora exata, né? Então, usa a preposição at sendo justificada aqui. In the morning. Com a preposição, aliás, com essa expressão morning, in the morning, né, sempre vai exigir o uso dessa preposição, portanto, né, facilitando aí a nossa vida. Dias da semana, eu vou utilizar a preposição on a Sunday. E por último, né, eu vou utilizar a preposição in quando se tratar de meses do ano. Então, I was born at 2 o'clock in the morning on a Sunday in April of the year 1958. On a farm in a small village called Santa Cruz, in the state of Goiás, Brazil. Nós temos aqui, então, né, a letra C sendo a resposta correta. Bem, esse exemplo aqui deixa bem claro, né, o quanto é utilizado essas preposições dentro de concursos vestibulares, tá bom? Portanto, isso demonstra quão importante é a gente memorizar o uso dessas preposições aqui, tá bom? Vamos agora para o nosso segundo quiz. Então, o nosso segundo quiz, né, da banca Semean 2023, destaca a alternativa cuja preposição completa a lacuna corretamente. Então, tenho a seguinte pergunta: Why are fried potato called French fries the United States? Essa pergunta, então, deve ser preenchida ali, né, com uma dessas preposições, at, on, in, for. Vou deixar uns minutinhos aí, né, um tempinho para vocês responderem, depois nós voltamos com a correção. Vamos para a correção, mas primeiro eu vou mostrar uma vez mais aí a pergunta para a gente ver qual é o contexto onde ela está inserida. Depois mostrarei aí a resposta do nosso segundo quiz. Vamos lá? Olha só, então, né, a banca Semean 2023 é para vocês preencherem aquela lacuna ali com a preposição correta. Bem, nós já sabemos, né, estamos falando de um país ali, United States, né, um país, é um espaço bastante amplo, que possui fronteiras, né? Nesse caso, então, ele exige o uso de uma determinada preposição. E qual é? A preposição correta, então, é a letra C, in. Por que in? Eu utilizo essa preposição, então, para falar de um espaço amplo, né? E que tem fronteiras. Essa ideia de fronteiras também ajuda bastante a memorizar quando eu devo utilizar essa preposição, né? No caso aqui, o in. Vamos para o nosso comentário? Então, quando se trata de lugares grandes e com fronteiras, como países, por exemplo, a preposição a ser usada é in. Então, eu vou utilizar sempre a preposição in para locais amplos que possuem fronteiras. Mas aqui, né, a gente faz um adendo de que nem todas as estruturas, né, aliás, nem todas as situações se resolvem com essa regra, né? Há aquelas situações onde determinadas expressões exigem o uso desta preposição, mesmo que isso vá de encontro a essa regra, tá? De que eu só utilizo para lugares amplos, né, que possuem fronteiras. Já a preposição on é utilizada em espaço intermediário, como ruas e avenidas. Aqui, quando eu falo ruas e avenidas, eu também falo, né, sobre a ideia de superfície. Tudo que possui superfície, eu vou utilizar on. Uma outra situação de uso também do on é quando eu me refiro a locais, né, com o sentido de sobre algo, em cima de, eu vou utilizar a preposição on, tá bom? Então, além
dessa ideia de espaço de tempo intermediário, eu vou utilizar também com a ideia de sobre algo em cima de. Vamos ver o at agora? O at, por sua vez, deve ser usada quando o lugar for específico. Então, quando o local for específico, eu vou utilizar sempre a preposição at. Aqui eu reitero, né, o uso do at, né? Ele é um local específico, daí lembre sempre naquela ideia de esse local, eu consigo receber uma carta ou uma encomenda, né, pelos correios? Se a resposta for positiva, sim, eu devo utilizar a preposição at. Se não recebo uma encomenda nesse local, então eu vou ter que optar por uma outra preposição e não mais o at, tá bom? Uma outra informação com relação ao at. Eu utilizo ele também para situações onde é exigido o uso dessa preposição, mesmo que isso vá de encontro a essa regra de que eu utilizo somente para locais específicos, tá bom? Então, ao se deparar com uma situação onde o at está sendo utilizado numa outra situação que não um local específico, provavelmente nós estaremos falando aí de uma dessas situações onde é exigido o uso dessa preposição. E aí, nesse caso, não tem uma regra para isso. A gente realmente tem que memorizar e lembrar dessas situações, tá bom? Então, gente, eu vou mostrar para vocês agora o nosso cronograma de estudos. Vamos lá? Então, gente, nosso cronograma de estudos que nós vamos ver agora, né, uma lista de conteúdos como pré-requisito e depois conteúdos também para continuar aí os estudos, né? Então, a posição aí das preposições sempre num local assim intermediário no processo de aprendizagem. Vamos ver quais são os conteúdos iniciais, né, aqueles pré-requisitos. Antes de trabalhar, né, as preposições in, on e at, é necessário que nós já saibamos ou tenhamos visto alguns conteúdos. Por exemplo, vocabulário sobre lugares, partes da cidade, horas e assim por diante. Aí, estruturas gramaticais básicas. Isso aqui também é muito importante. Isso se dá, né, para entender o uso correto das preposições in, on e at relacionadas a tempo e lugar. É importante ter um bom conhecimento das estruturas gramaticais básicas em inglês, que possibilitem a construção de orações curtas. Quando eu falo de estruturas gramaticais, né, são aquelas estruturas em que definem o que é um sujeito, o que é um verbo, o que é um complemento. Então, são estruturas gramaticais básicas, mas muito importantes, porque essas preposições elas vêm sempre dentro de um contexto, dentro de orações, ligando orações, enfim, dentro de um contexto em que é necessário que saibamos, então, como está estruturada essas orações. Então, é importante que nós saibamos essas estruturas logo de início, tá bom? Vou mostrar para vocês agora uma lista de conteúdos, né, que vocês podem ver pós-aprendizagem dessas preposições. Conteúdos posteriores. Dentre esses conteúdos posteriores, né, nós temos o seguinte, conteúdos posteriores à aprendizagem, né, dessas preposições in, on e at. Então, estuda as outras preposições under, for, by, from, until, between, above, below, in front of. São alguns exemplos aí de preposições, de outras preposições, que normalmente não causam tantos problemas quanto in, on e at, mas é importante aí aprender o uso dessas outras preposições. E estruturas gramaticais mais complexas, que viabilizam o desenvolvimento da comunicação. Quando eu falo de estruturas gramaticais mais complexas, eu estou falando, então, de orações, né, que já são mais complexas, a utilização de preposições dentro desses contextos, né, orações subordinadas, por exemplo, enfim, períodos, né, o estudo de períodos, que é a junção de várias sentenças ou várias orações, né, dentro de um mesmo contexto. Vamos agora para nossas considerações finais. Obrigado pela atenção de vocês e agora chegou o nosso momento da selfie. E não esqueçam de nos seguir aí nas redes sociais, no @centrodemídias_am. E principalmente nos marque utilizando aí a hashtag Projeto Conquistar Seducan. Bye, bye!